Você já se perguntou qual área da gestão de negócios mais se beneficiou da incorporação da inteligência artificial nos seus processos? Qual área da gestão de negócios possui mais resistência com relação à IA e por quê? Hoje, no Do Like ao Lucro, nós vamos discutir uma pesquisa que aponta essas questões. Eu sou Marco Severo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás, do curso de Administração, e a minha companheira de bancada é a Ana, onde nós vamos discutir pesquisa de marketing, não é? Isso aí. E a pesquisa de hoje fala sobre formas efetivas de incorporação de inteligência artificial nos negócios e como elas geram negócios, né? Como elas geram retorno para as empresas e a diferença disso dentro das áreas dentro do negócio. Meu nome é Ana, eu sou especialista em estratégia de conteúdo e fundadora da Bride, e a gente vai ter uma discussão interessante hoje sobre inteligência artificial, um tema recorrente nesse podcast. A gente vem falando muito sobre IA. Geralmente, a gente tem demonstrado como a IA está sendo utilizada nas empresas e as implicações da inteligência artificial para o desempenho, para o retorno, o valor do negócio. Hoje, a gente muda o foco, a gente olha a percepção dos gestores de diferentes áreas funcionais dentro das empresas com relação à IA. Até porque as áreas têm, adaptações, processos diferentes, né, não adaptações, os processos são diferentes, né. Você já falou isso aqui outras vezes em outros episódios do podcast, que você considera que a área de marketing é a área que mais se beneficiou em inteligência artificial, e eu concordo em número, gênero e grau, porque a gente tinha muitas informações espalhadas e eu acho que a inteligência artificial conseguiu automatizar essas informações e deixar a gente muito mais inteligente. Mas você tem outras áreas dentro de um negócio, como a área de RH, como a área de logística, que tem desafios que precisam de mais inputs e que são desafios mais difíceis dessa adaptação. Acho que a área de marketing abraçou a inteligência artificial com muito mais efetividade. Deixa eu só pontuar algo que pode ser interessante. Talvez tenha alguém que está nos acompanhando pela primeira vez e essa questão da IA no marketing acho que vale a pena Sim. destacar. Por que eu considero que o marketing foi mais a área que se beneficiou? Porque o marketing lida com dados desestruturados. Se você pega uma área de produção, ela lida com rotinas e procedimentos e dados estruturados. Tem que anotar ali tudo que acontece. Isso, aquelas rotinas são pré-definidas, os dados estão ali dentro, são processos pré-estabelecidos. A área de marketing não. A área de marketing lida muito com processos que são desestruturados e dados que são desestruturados. Então, quando a IA entrou na administração e nas áreas de negócio, ela conseguiu gerar valor muito rápido para uma área que precisava organizar seus processos, que é a área de marketing. Quando você fala de processos desestruturados, a gente está falando de cada empresa faz esse processo de uma forma e às vezes a gente não tem uma fórmula mágica para fazer esse processo início, meio e fim. Sim, a área de marketing, ela não é. Existe uma área chamada accountable marketing, né? A contabilidade, vamos comparar com a contabilidade, por exemplo. As métricas são pré-definidas. Se você vai na Legislação, né? Se você vai na empresa A, aquela métrica é igual à empresa B, a forma de coleta, a forma de sistematização. No marketing, não. O marketing ele é heterogêneo por natureza e essa heterogeneidade ela se espelha e se reflete Sim. de acordo com cada característica. E aí cada um tem uma fórmula e é difícil chegar numa conclusão do que realmente funciona. Cada um tem uma forma de medir retorno, cada um tem as suas próprias métricas. Essas métricas vão variar de acordo com a formação das pessoas que estão inseridas ali dentro. E faz sentido com o que o estudo fala aqui, que existem muitas dúvidas de efetividade da IA e que os gestores e donos de negócio não têm clareza dos verdadeiros impactos. A gente pode falar, nossa, mas não está claro. Por incrível que pareça, não está claro, gente. A gente ainda tem uma curva de aprendizado para entender a efetividade, né? Realmente vale a pena fazer essa compra? Realmente vale a pena mudar todo o sistema que eu tenho interno e funciona hoje em dia para esse sistema? E entender qual que é o verdadeiro impacto disso na prática. Eu vou instalar essa inteligência artificial aqui, mas quanto eu vou vender mais por causa dela? Eu imagino que parte dessas dúvidas é porque grande parte do que a gente tem de tecnologia de inteligência artificial nos dias de hoje é ligado ao processo.
e muitas vezes ao processo internos da empresa, tipo a contabilidade, a administração, o RH, ao marketing, e às vezes faltam soluções ligadas à produção do produto ou do serviço efetivamente, que eu imagino que se concentrasse aqui, seria mais fácil convencer esse gestor a investir. Isso. Essa pesquisa também mostra uma coisa muito interessante, que é a seguinte, Ana, por exemplo, é que as áreas possuem características e essas características podem determinar a resistência com relação ao uso da IA. Por exemplo, a gente está na área Exatamente isso que a gente está falando aqui. de marketing. Você precisa fazer uma coleta de 10 marcas diferentes, levantar informações sobre 10 marcas. É natural que nós não venhamos sentir resistência em colocar um agente de IA para fazer essa coleta de dados. Concordo. Porque é algo operacional, rotineiro, você vai olhar, analisar e avaliar. Talvez, é o que diz essa pesquisa, a área de recursos humanos tenha mais resistência. Você vai conduzir um processo seletivo, que também envolve algumas rotinas e procedimentos. Até que ponto? Quais são os limites de você utilizar uma IA para executar rotinas de avaliação de potenciais candidatos para sua empresa? E aí você pode gerar restrições de pessoas que falam, peraí, por que uma máquina vai decidir e determinar o perfil mais adequado da pessoa que vai trabalhar aqui? Ou, baseado no perfil que eu construí, qual seria a pessoa mais adequada? Essa é uma decisão mais subjetiva. Então, delegar isso para IA é algo mais difícil. São as duas grandes questões do estudo, né? Se a área da empresa influencia no nível de aceitação, é o que a gente estava falando anteriormente, e se dimensões de funcionalidade de inteligência artificial influenciam no nível de aceitação da inteligência artificial, né? Às vezes você quer usar, mas você não quer usar naquela proporção, né? Você quer limitar ali, por exemplo. No RH você quer usar para a parte, mas as questões que envolvem decisão você já não quer usar. Sim, e de acordo com a teoria que vem discutindo a inteligência artificial, são 4 funcionalidades que elas vão variar em gradações de baixo a alto. Por exemplo, monitoramento, geração, seleção e implementação. Essas são as 4 macrocategorias que determinam as funcionalidades do uso da inteligência artificial. E aí os pesquisadores aplicaram essas categorias aos processos dessas áreas de recursos humanos, finanças e marketing. Uma pergunta leiga, né? Não tão leiga, que eu não sou tão leiga assim, mas uma pergunta que pode surgir do nosso ouvinte. O que são essas 4 funções na prática? Quando ele fala monitoramento, ele está falando de atividade de monitoramento X. Quando ele fala de geração, está gerando um relatório. É exatamente isso, né? A tradução literal aqui do que a gente leu. Isso, por exemplo, monitoramento de acesso de usuário de mídia social aos canais da empresa. Tem atividade de monitoramento. Geração de relatórios, geração de briefing, né? Geração de conteúdo. Seleção de funcionários. Perfis Perfis no LinkedIn. São processos inerentes, são essas categorias genéricas, processos inerentes a essas áreas, recursos humanos, finanças e marketing, foram as 3 áreas que eles compararam. Dentro dessas categorias, eles testaram isso com pesquisas experimentais. Eu acho importante fazer esse destaque aqui também. E agora, para quem nos acompanha, eu vou destacar o que são pesquisas experimentais. Então, algumas pesquisas que a gente discute aqui, elas não são experimentais. Em pesquisas experimentais é como se você estivesse testando um remédio, né? Então, você pega grupos de pessoas que são estatisticamente iguais, divide esses grupos. Dá um remédio para um, remédio para No grupo A, você dá o remédio. No grupo B, você fala que está dando remédio, mas está dando placebo. E compara alguma métrica. Agora, vamos pegar isso para a nossa realidade. Eles elaboraram pesquisas experimentais onde eles variaram essas gradações de funcionalidade de acordo com diferentes áreas, né? As áreas funcionais, e compararam as medidas. E aí a gente chega na questão que existem áreas mais propensas e menos propensas, até pela característica do estudo, e existem direcionamentos em relação a essas áreas que estão ligadas às funções dessas áreas, com certeza. Uma coisa que eu achei muito interessante, professor, quando eu estava lendo o nosso resumo aqui do estudo, e o próprio estudo, é que depende do grau de
automação do negócio. Eu achei isso, assim, não é automação, é do grau de aderência da tecnologia dentro do negócio para saber se vai dar certo ou não, se a IA vai ter aderência ou não. E eu acho que isso casa muito com o marketing quando a gente está falando de tendência. Vou fazer um paralelo para profissionais de marketing. Tendências nunca são coisas muito diferentes daquilo que a gente está acostumado. Hit em música, no mercado musical, um hit, ele nunca é muito diferente do hit anterior. Ele só é um pouquinho diferente. O que determina um hit do outro, em música, em beat, é o grau da diferença. Porque você nunca vai lançar um hit extremamente fora da bolha que você quer atingir. E eu acho que isso vale para a tecnologia. Não adianta a gente querer usar a inteligência artificial se aquela pessoa não usa e-mail. Sim. A pessoa vai ter resistência e faz total sentido. Não só essa questão da aderência, mas a própria aderência natural da área com relação a processos da cadeia de atos. Um exemplo, pegar a área de finanças. A área de finanças ela é naturalmente alinhada à área de dados. Por quê? Para um gestor financeiro tomar, um assessor financeiro, gestor financeiro, tomar a sua decisão, elaborar sugestões de investimento, ele precisa recorrer a uma análise de dados sistematizada. O que é uma análise de dados sistematizada? Ela pode ser fundamentada em processos automatizados, coletar os dados, sistematizar, organizar e entregar de forma visual. Então, naturalmente, essa área vai ser menos resistente, ter menos fricção com a entrada com o uso de IA. Seja essa empresa de gestão financeira pequena, média ou grande. Agora, vamos pegar isso para a área de gestão de pessoas, por exemplo. Conforme você vai dividindo a complexidade das empresas, quanto menos complexa essa empresa, mais pessoal são as relações de gestão de pessoas, mais afastada da realidade de dados é essa empresa. Exemplificando, então assim, você pega uma pequena empresa, as contratações são meramente informais, os dados dos funcionários não são consolidados, a análise de currículos de eventuais candidatos é feito, né, no olho do dono, então é mais difícil. Existe uma resistência maior ao IA nesse caso. E com parte da pesquisa que foi feita através de questionários, em que eles comparam funcionalidades, né? E aí eles usam o risco percebido das consequências de usar a inteligência artificial e a propensão em investir. E eles perguntaram isso, né? Foi feito um questionário. Uma escala, né? Para os gestores responderem isso. E esse risco percebido, eu acho que é muito risco da máquina, se eu não estou errado, né? Tipo, é olhar para aquilo, o quão é arriscado eu terceirizar a função de seleção dos currículos do meu time. Eu acho que é essa resistência que a gente está enfrentando. Sim, porque é uma reflexão, isso é uma medida cognitiva, né? Isso expressa, porque você está respondendo, e isso expressa uma crença, né? Então, assim, quão arriscado vai ser para mim, que sou dessa área, entregar ou delegar esse tipo de atividade a uma inteligência artificial. Meu emprego está em risco? Hã? Meu emprego está em risco? Então, acho que isso, uma boa maneira de refletir, eu vou te fazer um questionamento das suas atividades de consultoria, né? No seu dia a dia, você já automatiza? Algumas coisas, alguns processos são Eles automatizados. são de marketing, São de marketing. por exemplo. Eu acho que a parte de estruturar ideias, você tem as ideias, você precisa estruturar aquela ideia. Você tem uma ideia, e aí ela está jogada na sua cabeça, mas você precisa materializar aquela ideia para apresentar para o cliente, para fazer uma defesa. A inteligência artificial é uma boa coisa, principalmente se você for uma pessoa muito criativa que tem problemas em ser efetiva, em materializar a sua entrega criativa. A inteligência artificial é, sem sombra de dúvida, uma das melhores coisas para isso. Agora, congela, vamos trazer para a área de gestão de pessoas. Imagina, eu preciso de um funcionário na minha empresa, né? Eu não vou automatizar isso, não vou perguntar para ela quais são os perfis mais adequados não vou delegar para uma máquina. Geralmente eu vou recorrer à minha memória para falar, não, quem sabe do meu negócio sou eu. Quem decide as pessoas que vão trabalhar aqui sou eu que conheço a cultura da empresa. Então é uma característica natural as decisões da gestão de pessoas serem mais humanas e menos objetivas, individuais, porque o risco percebido geralmente é maior. E aí a gente já cai nos resultados desse estudo. Uma das conclusões é que o valor de risco percebido foram mais altos nas condições para a área de RH do que a de finanças, que o professor falou mais cedo.
o profissional de finanças ele já está intimamente ligado com dados, porque ele nasceu. É uma coisa que é estruturada dentro da área de finanças. Na parte de recursos humanos, a gente tem uma resistência maior. E a propensão em investir em inteligência artificial foi inferior em recursos humanos do que de finanças, natural. Se não há uma aderência e um engajamento daquele grupo de pessoas, você não vai ficar procurando solução para facilitar a vida deles. Um outro parênteses, marketing está ligado à área de vendas, que é a área de geração de recursos. Então, naturalmente, é aonde o olho do dono do negócio está, né? Do gestor do negócio. Você, como é que eu vou usar a IA para captar mais clientes? Como é que eu vou usar a IA para vender mais? Isso está naturalmente conectado à atividade de marketing. E eu acho que as soluções em inteligência artificial que a gente tem no mercado são bem amadurecidas, né, para marketing. As outras áreas eu deixo em aberto até para o pessoal deixar para a gente algumas. São as áreas que eu não tenho tanto contato no meu dia a dia, mas assim, para marketing você vai achar uma inteligência artificial porque você quiser fazer, não tenho dúvidas. E eu acho que está ligado ao dinheiro, é muito mais um facilitador para se investir mais. Perfeito, concordo. Bom, a gente tem várias implicações, né, professor? Os resultados demonstram que ambientes menos automatizados são mais resistentes ao uso de inteligência artificial e os riscos percebidos de sua implementação são maiores. Aquilo que você não conhece, você teme. E se você teme, você não vai querer aquilo do seu lado ali no dia a dia de trabalho. Já existem ferramentas interessantes que, por exemplo, as ferramentas de IA, hoje elas são de IA, né? Mas antigamente elas não eram de IA, mas já estavam aí. Vou falar o nome de algumas, tipo Monday, Trello. Isso são ferramentas de gestão de... Não é de gestão de pessoas, mas de gestão de operações de times de pessoas. Em nenhum momento essas ferramentas entram na gestão efetivamente de pessoas. Sim. Definição de perfil. Não. Essa decisão é uma decisão mais estratégica que é delegada a gente. A gente, né? Humano. É humano, né? Então, isso denota, só usar esse exemplo já denota essa resistência. Sim. E eu acho que a função de marketing, por exemplo, a gente sempre ter contato com essas ferramentas, a inteligência artificial não apavorou a gente. Óbvio que a gente se reflete do que vai ser o papel do profissional de marketing nos próximos anos, mas não é uma coisa que eu imagino que tem muito mais resistência em outras funções. E para mim, o resultado mais interessante dessa pesquisa é quem tem mais proximidade com tecnologia tem mais facilidade de aderência. Quem tem menos proximidade com tecnologia tem menos facilidade de aderência. Não adianta você querer converter uma pessoa que não faz o básico a usar a inteligência artificial sem um processo, uma curva de aprendizado. Eu acho importante fazer esse destaque para os profissionais de marketing, porque eu visualizo em gestões de projetos, que o profissional de marketing da área de comunicação e administração está sendo substituído por pessoas de outras áreas que têm mais proximidade com tecnologia. Então, esse é um chamado à ação para essas pessoas, que é a parte de soft skill, que é muito relevante, a também orientarem as suas formações a habilidades relacionadas à área de dados. Porque é uma guerra que vai vencer quem sabe operar da melhor maneira possível a máquina. Seu diploma não vai valer nada. Você está resolvendo um problema? Você sabe resolver esse problema? Você tem as habilidades necessárias? Assim, quando eu falei seu diploma não vai valer nada, no sentido que tá todo mundo ali no mesmo nível. Eu não preciso ter um diploma específico. Eu preciso saber operar aquela máquina da melhor forma possível. E aí a gente tem alguns pontos que são os desafios dos gestores, né, professor? Eu acho que o primeiro é diminuir a resistência em relação ao uso da inteligência artificial. Há gestores que têm grupos que são muito resistentes, né? Dentro do marketing, a gente tem uma veia de pessoas, eu sempre vejo conteúdos assim lá no LinkedIn, da galera sendo resistente, tipo, não vamos usar inteligência artificial e guardar os nossos empregos. E você também tem a necessidade de melhorar o conhecimento em dados e a cultura dos dados dentro do negócio. Aquela discussão de tornar aquela tecnologia mais próxima das pessoas possíveis. A questão da possibilidade de dados a gente já pontuou aqui, eu acho importante refletir novamente, que é a palavrinha transformação digital. Sim. Essa palavra não é muito utilizada na administração, no marketing, essa é uma palavra que está muito em voga em outras áreas, que ela tem a ver com a cultura, que a gente chama de cultura de dados,
que tipo de conhecimentos e habilidades esses profissionais precisam ter e se relacionar para atuarem de maneira competitiva com a inteligência artificial. Isso vai pautar o desenvolvimento de gestão de pessoas daqui para frente. E aí, a gente já tem a transformação da área de recursos humanos em usar a inteligência artificial como ferramenta nas atividades. E ainda tem o desafio de entender quem vai ser esse profissional que vai usar a inteligência artificial em outras áreas. Eu acho que para eles é muito mais desafiador do que para a galera do marketing. Sim, porque isso também tem a ver com indicadores. Se a gente sentar aqui, conversar e abrir a câmera e falar, olha, vamos discutir os indicadores da área de marketing, a gente vai chegar em concordância com relação a todos os indicadores. Ó, venda é importante, compra é importante, gestão de brand equity é importante. Na área de gestão de pessoas, a área de People Analytics, que eles chamam, ainda está tateando o desenvolvimento de indicadores, quais indicadores medir, como medir, o que perguntar para você conseguir monitorar, né? A área de marketing já sabe e naturalmente como mapear esses indicadores, já tem esses... E é engraçado que é uma percepção de bolha, né? A gente lá no marketing, a gente está num ritmo diferente das outras áreas. Eu imagino que devem ter muitas soluções relacionadas à logística e à operação que são muito avançadas, né? Eu vejo uma onda de desenvolver inteligência artificial como ferramenta dentro do negócio, em um formato de RP, né? Do antigo RP. Eu vejo muito essa onda com algumas pessoas que eu já bati papo. Então, você tem médias empresas, né? Não vou falar pequenas, mas você tem médias empresas desenvolvendo uma inteligência artificial própria. Isso eu já acho, assim, super disruptivo. Discutir relatório via áudio no WhatsApp, então já é um negócio muito interessante. E você tem áreas que realmente é o que você falou sobre a cultura dos dados, né? Se você tem dados, com certeza você tem algum nível de familiaridade com a inteligência artificial. Se você está nos acompanhando e está do lado de lá, né? Por exemplo, estudando ainda, é um aluno de graduação, de pós-graduação, está querendo incorporar habilidades aí no seu currículo, sempre procure orientar o desenvolvimento das suas habilidades para coisas relacionadas à área de dados. O que seria? Desenvolvimento de IA, desenvolvimento de análise de dados, gestão de inteligência artificial, porque esses conteúdos vão alinhar o que você tem de soft skill com a parte de hard skill, que é onde estão os maiores salários hoje em dia. Eu acho que é muito desafiador para quem está no mercado, porque é uma adaptação, mas também é um desafio muito grande para quem ainda não entrou no mercado, porque a curva de desenvolvimento dos produtos está muito menor. Então, assim, quando eu entrei no mercado, a gente sabia do que ia acontecer nos próximos 5 anos. A gente não está sabendo do que vai acontecer nos próximos 5 anos no marketing. Então, se está difícil para a gente que está aqui, imagina para quem está na universidade. Não tem a mínima ideia do que vai ser quando ele vai sair. As habilidades que ele desenvolveu lá, assim, não vão nunca ser inúteis, mas talvez ele tenha que refinar muitas delas. Sim, até direcionar o escopo da área para outro caminho, né? Sim. Outra área. Assim, o marketing mesmo mudou muito. Eu gosto de usar um exemplo em sala de aula que quem era a pessoa responsável por analisar dados e ter contato com dados antigamente na área de marketing? Era o profissional de mídia, que trabalhava numa agência. Único. E era um cara que recebia dados uma vez ao ano, na verdade, assim, em um momento específico, que era dados agregados de tráfego. Aí ele falou assim, olha, se você anunciar nesse jornal, você vai impactar 300 mil pessoas. Só que o que ele falava, o que ele chamava de impactar, não é a mesma coisa que a gente falou de... Nunca! É uma outra variável hoje. E impressões. Sim. Talvez nem impressões, né? Era alcance. Que isso é uma outra métrica diferente de conversão, de atenção, que todas essas métricas hoje elas estão desagregadas para o profissional atuar em cima delas. Antigamente elas não estavam. E a gente já discutiu aqui em episódios anteriores sobre a estrutura dos canais de comunicação dos negócios terem mudado. Não é uma estrutura de uma via única, né? Não é você mandando uma mensagem, você está sendo impactado, você recebe estímulos de lá e manda estímulos de cá, e isso é um volume de dados assustador que você precisa analisar o tempo inteiro para ter um parâmetro para tomar decisões baseadas em dados. É o grande desafio, na minha opinião. Mas eu prevejo bons ventos, independente deles serem difíceis, requererem a adaptação das pessoas, mais estudo, mas para quem gosta de estudar e é curioso,
tá num terreno muito fértil, na minha opinião. Com certeza, um grande oceano azul para se explorar. Exatamente. E esse foi mais um episódio do Like ao Lucro, que a gente discutiu um fenômeno do mercado de marketing através de dados e trouxe para vocês um estudo atualizado sobre inteligência artificial e a aderência disso dentro do negócio. Continue acompanhando nosso trabalho. Em todo episódio, a gente discute uma pesquisa publicada em um importante periódico, onde a gente destrincha essa pesquisa e disponibiliza para vocês o título, o arquivo, está tudo descrito no nosso canal do Like ao Lucro. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.